Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje, um episódio histórico, nosso 100º episódio. E essa pessoa tinha que estar num episódio muito especial, porque essa pessoa é responsável pela existência do Violino Didático da forma como vocês conhecem. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Guilherme de Oliveira, cara, eu que agradeço. muito obrigado por ter vindo. Pra quem não tem o prazer de te conhecer, porque na verdade todo mundo, as pessoas que estão aqui, eu imagino que conhecem o seu trabalho, mas não sabe exatamente o que você faz. O que você faz? Bom, eu era responsável, né, boa parte das postagens que o Violino Didático faz. Aqui o Gia, ele grava as coisas, ajuda a trazer ideias, tudo. É gravado, só que o que vai pro ar não é o bruto em si, porque tem erros. Né? Não, eu não erro. Mentiroso. Mentiroso! Calúnia! Tem algumas provas. Né? Então, eu faço todo o trabalho de edição. Agora nós temos uma pessoa que ajuda na parte de criação, né? Mas a parte dos vídeos, mais sou eu. Os vídeos de desafios. Que é aquele que a gente coloca vários alunos na tela. Que inclusive tá saindo um. Tá em quanto por cento? Já tá na reta final. Ah, ok. Né? Então, É o desafio do Divertidamente. Então, duas semanas depois desse episódio pro ar, procura no nosso YouTube que vai estar lá. YouTube, Instagram. Geralmente eu também faço pros alunos, né? Terem uma versão individual deles. Como assim? Os alunos têm uma versão individual? Porque o vídeo é um vídeo grande, né, de alunos tocando, e para não ficar uma coisa só parado, eu vou intercalando com vídeos de, por exemplo, tem um vídeo de 30 alunos tocando. Vai ter frames do vídeo que vai ter 3 alunos tocando, 8 alunos tocando, só que nem sempre eu consigo deixar todo mundo com um destaque assim. Então, conversando aqui com o pessoal, seria legal se cada um tivesse um vídeo de destaque. Como muitas vezes no meio da música não dá para colocar, eu resolvo, é mais trabalho para mim, mas vale a pena fazer uma versão para cada aluno. Então, quando sai o vídeo, talvez um pouquinho depois que sai o vídeo, os alunos, cada um recebe uma versão dele tocando com ele é o destaque o tempo todo para mostrar para os amigos, guardar no celular, fazer o que quiser. Que interessante. E isso foi uma ideia sua. Foi porque eu ficava com muita pena, assim, porque muitas vezes na parte de edição a gente busca a estética, né? Então, nem sempre, inclusive, tem um podcast da Ana, né? Ana Cláudia, que é uma grande aluna, e ela fala, né, que ela participou do primeiro, ela participou de todos, né? E do primeiro, ela não teve uma área de destaque. E uma pessoa até virou para ela e falou assim, você tocou... Ela foi mostrar feliz, né? E a pessoa pegou e virou para ela e falou assim, mas você não apareceu na área de destaque. O aluno não aparece na área de destaque, não é porque ele não tocou bem. Todos que estão lá foram aprovados. Então, todos estão tocando bem. Mas, às vezes, é uma questão de estética, não ia encaixar bem com o fundo que eu escolhi na hora. E, às vezes, é uma questão de estética, não necessariamente do aluno mais bonito, tá, gente? Às vezes, tem essa parte da estética e tem a parte também da ordem em que os vídeos chegam pra você. Porque você vai pegando os primeiros e vai encaixando e não sei o quê, e, às vezes, na hora que vê, putz, não deu para dar destaque para essa ou aquela pessoa. A paleta de cores da minha parede é amarela e eu coloquei um fundo, tipo, ia ficar meio estranho, então eu acabo escolhendo outro. Então não tem a ver com o aluno tá tocando bem, tá desafinado ou não. Né? Então, primeiro, saiu um vídeo, você tá no vídeo, parabéns, você passou. E como que você ficou sabendo do violino didático, cara? Assim, é porque você trabalha no violino didático. Essa normalmente é uma pergunta que eu faço no final, né? Mas como que você ficou sabendo do violino didático? Eu conheci o violino didático antes de ser violino didático. Rapaz! Antes de ser violino, né? Antes de ser violino. Antes de ser violino. Porque, pra quem não sabe, aqui somos primos, nascemos juntos. Então, tipo, a minha casa e a casa dele era tipo assim, ó, minha casa era em cima, dele era embaixo. Então a gente brincava na rua,
né? Esconde-esconde, taco. Na época que dava pra ficar brincando na rua. Hoje em dia, na rua lá, nem no domingo você consegue mais. Exatamente. Antes demorava pra passar um carro, né? Ficava brincando na rua o dia inteiro. Então, conheço desde antes. Muita gente fala que conheceu na época do Violinista do Brasil. Que era um outro projeto que a gente tinha. Eu conheço desde antes da flautista. Do dia flautista. E pra quem não sabe, eu comecei a estudar música por causa do Guilherme. Porque, então isso aqui tudo é culpa dele no final das contas. Porque se não tivesse o Guilherme, não tinha violino didático, não tinha eu tocando um instrumento. Não tinha ido lá atrás do projeto, flautinha no pescoço, porque nada. Foi a primeira vez que eu me lembro de me sentir traído. Porque assim, o Guilherme chegou lá em casa, minha avó tinha uma espécie de um bar, uma lanchonete, sei lá. Que ninguém frequentava. Era só a gente. A gente frequentava. A gente era os melhores clientes e os piores pagantes. Porque tinha umas... Eu nunca entendi o que era exatamente. Porque tinha brinquedo, tinha groselha, tinha sorvete. É a típica lojinha de aposentado, né? Tipo, ele junta um dinheirinho, compra algumas coisinhas e põe lá pra Sabe aquela lojinha vender. da esquina da sua casa que sempre tem um senhorzinho? Só que a diferença é que nessa literalmente ninguém comprava. Mas enfim. Ela tinha umas casquinhas de sorvete, mas não vendia sorvete. Não tinha sorvete, exatamente. E a gente ia lá pra pegar groselha. Mas enfim, a gente ficava em cima do balcão lá, bem criança, devia ter uns 5, 6 anos, o Guilherme é mais velho do que eu. E ele chegou um dia com uma flauta doce lá. Perto da nossa casa tem um projeto social. Né? E aí eu sempre gostei, assim, de fazer atividades extracurriculares, assim. E aí eu não lembro o que aconteceu, que se a minha mãe que levou, descobriu alguma coisa, e eu fui lá, e aí era uma quarta-feira, eu lembro disso porque eu comecei a aula de flauta, e na volta, no caminho, tem uma feira que acontece todas as quartas-feiras lá. E aí a gente comprava, aí tipo, tinha flauta vendendo na feira, aquelas flautas que mais vaza ar do que tudo. E era tipo 50 centavos, assim, e a minha mãe comprou, porque a minha mãe, ela me incentiva bastante nessa parte. E aí, como eu já tinha aprendido o básico, assim, e na flauta vinha os furos que você aperta, e aí tinha uma música lá e eu acabei mostrando, né? E como foi esse dia, se é que você lembra, na sua memória? Nossa, eu não lembro, na verdade. Ok. Eu só fui lembrar anos depois quem que era a professora, porque você que falou, porque eu já tinha deletado da cabeça. Porque tem algumas pesquisas, eu não sei, não sou estudioso dessa área, que falam que normalmente a gente só lembra de memórias com clareza quando elas são traumáticas ou de forte carga emocional. Especialmente assim nos primeiros anos da vida, né? E pra mim, eu lembro assim, eu lembro muito nitidamente esse dia. Pode ser que a minha memória já tenha sido modificada um pouco pelo tempo? Pode ser. Porque tem isso também, não necessariamente o que você lembra aconteceu do jeito que você lembra. Mas na minha cabeça estávamos nós dois literalmente em cima daquele balcão verde lá, da avó, sentado assim, e aí você falou, não, olha só que legal, e tocou, sei lá, um Asa Branca da Vida, não lembro, ou talvez o Tema da Alegria, uma coisa assim. E aí, por que eu falo que eu me senti traído? Porque eu vi você tocando, e eu pensei assim, na lógica da coisa, isso aí é fácil, isso aí você tá me enganando. É só você pegar e cantar a música na flauta que vai sair a música. E aí ele pegou, aí o Guilherme só fez assim, ó. É igual a pessoa que fala assim, nossa, mas também essa foto ficou bonita com uma câmera dessa, aí o fotógrafo vai lá, então vai. Toca. Toma. E aí eu tentei tocar cantando e obviamente não saiu. E aí eu fiquei em choque, eu fiquei assim, tipo, como assim? Porque pra mim era muito óbvio. E aí eu fui no mesmo projeto social pra fazer aula, na época com a professora Mara, que foi nossa primeira professora. E foi lá que tudo começou, nesse projeto social. Que muitas boas lembranças, inclusive, lá, né? Sim. Só que aí, então, um de nós tá com a lembrança errada. Diga, vai. Porque a minha lembrança não é no balcão. Como é a sua lembrança? É no corredor, que fica atrás da lojinha. Tá.
Pode ser que tenha sido, não sei. Pode ser que a minha lembrança já tenha sido modificada. Então, um de nós está sendo enganado ou os dois. Mas, em geral, foi isso. E aí a gente começou... Aí eu falei pra você que eu tava tendo aula lá. E aí e a gente começou a fazer junto. E você já fazia tempo que você fazia aula, não? Não, aquele foi literalmente o primeiro dia. Caramba! Então, praticamente a gente começou junto, só que eu com um dia a mais. Caramba, e logo, ou no mesmo ano ou no ano seguinte, chegou um outro maestro lá para dar aula de cordas. Até então a gente fazia aula só de musicalização com flauta doce. E eu, pra falar a verdade, eu não me lembro de nenhuma aula de flauta. Então, eu também não. Eu lembro que a gente tinha uma pasta cheia que, tipo, a gente ia aprendendo as músicas e aí ia ganhando as folhinhas das músicas. Folhinhas. Nossa, agora que você tá falando, eu tô lembrando. Ok. E aí a gente... Aí no ano seguinte, eu não lembro se eu fui mal na escola, alguma coisa assim, porque a minha mãe, ela apoiava, mas tinha uma regra, né? Você tem que se manter bem na escola, você pode fazer as coisas que você gosta, né? E aí eu não lembro. Eu acho que eu sempre fui um bom aluno, mas eu não lembro por que eu saí. E aí quando chegou o maestro, você continuou. Que aí foi para as cordas. E aí, eu lembro que a chegada do maestro, a gente veio de uma família bem... Família tradicional brasileira, né? Então eu cresci sem o pai, sem os meu pai, sem minha mãe. E eu lembro que quando o maestro chegou com os violinos, eu não queria tocar violino. Porque na minha cabeça, violino era coisa de menina. Por algum motivo, eu não sei. Provavelmente você viu o pessoal ficar assim, né? Tipo, super gracioso, tipo, sei lá. Muito eu delicado. Assim, ser coisa de menina. Eu não lembro exatamente o que me fez experimentar. Acho que acho que talvez o fato de, acho que essa professora de flauta saiu mais ou menos na mesma época. Então, porque meio que... assim, era também um projeto social, mas você não tinha uma variedade de coisas. Porque eu lembro que eu fiz lá informática e flauta, porque era o que tinha. Eu tinha também um curso de inglês, eu sempre quis fazer lá, porque era um curso bom, muita gente fazia, assim. Era uma instituição que já era de idiomas, e aí cedia alguns professores para dar curso lá gratuito para os alunos, né? E aí eu queria fazer, só que como era muito concorrido, na verdade, né? Eu nunca conseguia a vaga, né? Mas eu estava sempre lá, todo início de ano e meio de ano, porque era o momento que abria as turmas. Eu até cheguei a fazer aula de inglês lá, mas como aluno do projeto onde as crianças iam todo dia. Que aí não era exatamente o mesmo curso quando era livre, só curso de inglês. Porque não dava sequência, você ficava todo semestre a mesma coisa. E esse projeto que ia todo dia lá, eu já era mais velho, então eu só podia fazer os cursos avulsos, assim. Que era melhor, no final das contas. E como que foi na sua... Porque assim... O seu instrumento principal não foi nem a flauta doce, nem o violino. Qual que foi? O meu principal passou a ser o violoncelo. E como que foi na sua cabeça, na sua memória, esse processo de passar pela flauta doce e outros instrumentos até chegar no violoncelo? Então, vocês começaram a fazer violino, né? Vocês, no caso eu, meu irmão e o irmão dele? O meu irmão também participou, né? Tipo, como era perto de casa, já começou a fazer, e aí ia todo dia e tinha aula de reforço, acho que vocês tinham. E aí minha mãe, tipo, acabou inscrevendo o Gustavo, que é o meu irmão, para fazer, né? E aí o Gustavo foi para a área da música também. E aí tinha um clubinho, né, que era o pessoal que se destacava na música. Como sempre entra alunos, não tem como você ter uma continuação. E o maestro, que já veio aqui, que é o Márcio Demaso, que ele fez esse clubinho, vamos colocar em aspas, né, mas ele separava, tipo, você tá se empenhando, tá indo bem, eu tô montando um grupo pra gente fazer umas apresentações um pouquinho mais legais, né, umas músicas mais difíceis.
E aí eu consigo controlar quem que entra e, tipo, e é extra o... É fora do horário do projeto. Fora do horário do projeto, fora do horário da escola, assim. Tem que ter autorizações. E aí eu achava legal e aí eu comecei a fazer o violino também, né? Então o maestro pegou, foi lá assim, e aí o maestro pegou e falou assim, você... E eu sempre fui uma criança alta, né? Uhum. Então, da minha turma eu era o mais alto, ou um dos mais altos. E aí o maestro pegou assim, aqui tem um contrabaixo. Nossa, é verdade, você tocou contrabaixo também. Foi. E eu acho que ficaria legal, né? Falei, vamos tentar, né? Uhum. Aí ele pegou e me passou o contrabaixo. Isso ele já tocava o básico de violino, De violino. já tocava violão. Teve aula de violão também, que acabei esquecendo. Uhum. E aí tocando o baixo, né, muito tempo, e aí surgiu a oportunidade da gente, o Gia descobriu os festivais, que até então nunca nem tinha escutado falar. E aí foi Bragança Paulista, né? 2008. Aí a gente foi pra Bragança Paulista, só que tem um pequeno detalhe. Contrabaixo. Se vocês que tocam, me desculpam, mas é um instrumento muito grande, muito ruim de carregar. Mas acho que quem toca concorda. E aí, tipo, era legal tocar, Uhum. né? Tipo, tem um som forte, assim, mas, tipo, dava muito trabalho. E eu sou muito preguiçoso. E aí, como ia para um festival, eu me inscrevi nesse festival como violoncelo, né? Então, isso é interessante porque tá mexendo na minha memória de coisas que eu não sabia os porquês das coisas. Você começou a tocar violoncelo por causa do festival? Por causa do festival. Que interessante. Porque era um instrumento mais fácil de você carregar, Uhum. né, para lá e para cá. E eu falei para um maestro assim, eu vou pro festival, mas o violoncelo é mais fácil de carregar, né? Mas eu fico vendo também as aulas de baixo. Uhum. Né? E chegou lá, você viu as aulas de baixo? Vi, porque, tipo, Ok. as masterclasses é sempre aberta, né? Então, Aham. você não necessariamente você precisava estar inscrito no festival. Se você entrasse lá e sentasse na cadeira, você poderia Até ver. hoje a maioria dos festivais é assim. Então, aí... Só que, tipo, eu levei o violoncelo, o maestro pegou e falou assim, tem esses violoncelos aqui, tipo, como eram instrumentos que a gente não tinha dinheiro para pagar, né? O maestro emprestava. Só que como eram instrumentos que iam emprestando, nem todo mundo tinha um cuidado. Uhum. E o maestro falou, esse violoncelo aqui, ele tá ruinzinho, mas... Dá pra levar dá e se pra virar lá. levar, e você se vira. E aí eu comecei a tocar e, tipo, gostei do som, né? Isso quanto tempo antes do festival? Acho que foi, na minha cabeça, foi tudo muito rápido. Tá, porque eu imagino que não deve ter sido tanto tempo. Porque eu consegui... Porque eu basicamente chavequei o maestro pra gente conseguir a verba pra ir pro festival, né? Porque é em outra cidade, tinha que ficar hospedado lá. E eu consegui a verba, acho que foi tipo uma semana antes. Então eu nem sabia se a gente ia mesmo, né? Até esse momento eu não sabia se a gente ia mesmo. E aí eu lembro que o maestro... Tipo, falou, ok, junta o pessoal e vê quantas pessoas vão conseguir para ver se eu consigo o patrocínio. E aí o Jean falou, se interessou. Eu, o meu irmão, e a Catarina, que também já veio aqui no podcast. E aí, só que o meu irmão estava num momento muito ruim na escola. E aí, como a minha mãe sempre foi uma pessoa justa, né? Ela colocou alguns pontos na mesa. E aí ela deixou eu ir, meu irmão não, mas ela falou, tipo, o Guilherme, ele tá sempre praticando, né? E aí eu não tinha me tocado disso, que eu praticava bastante. Uhum. Porque na minha cabeça, eu chegava da escola e eu ia assistir Pica-Pau, né? Passava Só na que TV. com o violoncelo lá. Com o violão ou dedilhando o violino. Então eu tava sempre com um instrumento, se eu não tava praticando, eu tava dedilhando. Uhum. Né? E a minha mãe via isso, só que tipo, eu fazia naturalmente. E aí ela falou disso, né? Ela pegou e falou assim, então, pro ano que vem, se tiver oportunidade, né? Se você se esforçar, você pode ir.
né? Então acabou indo eu, o Jean e a Catarina. E aí foi mesmo assim, tipo, uma semana antes eu peguei um pouquinho, o maestro me falou, porque o nosso maestro era pianista, ele sabia o básico, ele falou, ó... O básico de violoncelo, no caso, né? Ele pegou assim, aqui você vai posicionar assim, né? E notas assim, cuidado com a mão assim, né? O básico. Mas eu lembro que você chegou no festival tocando já direitinho, não tinha nada assim gritante. É porque eu meio que transformava, né, o violoncelo num violino grande. Então eu senti essa facilidade por causa disso. Tá. Então foi meio que assim. E aí chegando lá, eu lembro de ser muito difícil que vocês me colocaram na parede, você e a Catarina, porque eu não interagia até hoje. Não interajo com pessoas. Tanto que a gente demorou 100 episódios, 99 episódios. Então, só que festival nem sempre é só para você ir ter aula com algum professor que você não teria normalmente. É para você fazer amizades, contatos. Né? E tipo, isso para mim sempre foi... E aí você, não, vai conversar com o pessoal lá, vai pegar dicas. E aí eu conversei com algumas pessoas, né? Teve um professor que adorou você. Teve o Ricardo Fukuda. Lembro dele até hoje. Como eram as aulas lá no festival com ele? Eu via ele, porque assim, o que a gente conhecia porque naquela época não tinha YouTube. Nossa, eu lembro que ele fez uma... Você chegou a tocar no grupo de cellos lá que tocou Metallica no pátio? Não foi eu. Mas foi da hora, eu lembro. Foi. O que eu toquei, o grupo de cellos, era uma música mais simplesinha. Do Saraband. Acho que foi. Tô desarquivando aqui, então a gente começou lá e para mim era muito incrível assim, porque o que a gente via era a gente tocando e chegou lá o pessoal tocando algumas coisas assim, e aí eu lembro que eu via o aluno falava assim, porque essa parte aqui eu não sei tocar. Aí o Ricardo olhava assim a partitura. Então, você pode fazer isso, pensar naquilo, e tocando e falando assim, e olhando pra pessoa, falando, mas a partitura tá ali. Olha pra lá. Ele tocando, e tipo... Hoje em dia eu sei que talvez... Eu não vou lembrar que música era, mas tipo, era uma música conhecida. Do repertório de violoncelo. E aí, tipo... Eu achei aquilo muito mágico, assim. Tipo, nossa, ele toca muito, assim. E de fato toca. E aí ele gostou tanto de você que você ganhou um violoncelo. Como foi essa história? Então, como o violoncelo que eu tava, primeiro, era emprestado, não era meu, e eu acho que como eu tava há pouco tempo, ele se surpreendeu com o que eu já tocava, mas foi porque eu falei, né? Tipo, eu vim de um outro instrumento, a nossa família, tipo, também... Tava todo mundo tocando... Não tinha condições, né? A minha, assim, tipo, eu nunca passei necessidades, né? Mas também, tipo, não tinha sair comprando, assim, videogame. Não, eu sempre tive... O videogame era, tipo, Super Nintendo, assim, já tava saindo PlayStation. Eu tinha um Super Nintendo emprestado, por exemplo. Né? Então ele se emocionou, assim... E não foi só ele. Teve também o Caio, o violoncelista. Cairo. Né? E aí ele me adotou como aluno depois. Que legal. E a minha trajetória com violoncelo, assim, foi praticamente essa, assim. E a gente, na maior parte do tempo, a gente tinha contato, né? Ou musicalmente, ou de família, né? Porque a gente morava no mesmo terreno. Que tipo, terreno tradicional de família, que mora toda a família, tem uma casinha no mesmo terreno. Então a gente morou o tempo todo, quase que o tempo todo lá.
Você saiu primeiro, então aí foi a primeira vez que te perdeu contato um pouco, eu acho. Foi porque eu comecei a namorar e aí eu saí de casa. Uhum. Né? Foi eu, meu irmão, porque na época eu brigava muito com meu pai, adolescente rebelde. Né? Adolescente assim, já pegando maioridade. E aí eu virei assim, tipo, meus pais se separaram, né? E aí eu falei assim, não, tô brigando muito com meu pai porque eu fiquei muito bravo, como foi a separação dele com a minha mãe. Uhum. E junto com a adolescência rebelde, brigava muito, então vou puxar pro meu canto. E aí a gente acabou morando separado. Tipo, não era longe, mas também, tipo, tava sempre orquestra. Aquela nossa briga boba foi antes ou depois disso? Foi depois disso. Tá, ok. Então continue. E, então, tipo, como não tava mais sempre lá, né, a gente meio que acabou afastando naturalmente. naturalmente. E aí, a gente ficou um tempo sem contato porque eu sou birrento. Eu sou orgulhoso, talvez seja a palavra. Que, basicamente... Cara, eu era muito apaixonado por violino. Imagina, né? Se eu não sou apaixonado por violino. Eu era muito apaixonado por violino. E por música, enfim. E por um tempo por literatura. Durante um tempo por literatura, por arte no geral, né? E aí eu lembro que a gente foi no mercado fazer compra de alguma coisa. No antigo Walmart. E aí... o Ronaldinho alguma coisa tinha acabado de ganhar a medalha Machado de Assis, que é uma honraria brasileira para os intelectuais, escritores, etc. E eu estava full pistola, indignado com isso. E aí eu comentei isso, tava um grupinho de pessoas lá, comentei isso, tava meu irmão. Não vou falar todo mundo que tava lá, mas tava meu irmão e tinha uma galera lá. E eu indignado com isso, e aí alguém pegou e falou assim, você tá com inveja porque você não toca violino tanto que essa pessoa joga bola. Aí tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que aí, nesse contexto, que foi um contexto meio de piada, todo mundo deu risada, e eu fiquei assim, então tá bom. E aí eu fiquei, sei lá quanto tempo sem falar com todo mundo que tava lá naquele dia, inclusive o meu irmão, que estava lá também. E, claro... eu poderia ter ficado bravo, com certeza, mas eu fiquei, acho que bastante tempo sem falar com vocês, tipo, mais de anos. E como a gente morava separados, assim... Tipo... não tinha porque ficar cruzando todo dia também, então... E quando eu ia lá na minha avó, você geralmente estava ou com alguma orquestra, já era parte do violinista do Brasil, então você corria o mundo. Viajava por aí. O mundo todo. Mas foi um bom tempo. Até que... algo estranho aconteceu. Antes de você voltar pra casa, inclusive. Antes de você voltar pro bairro ali. Eu recebo no meu e-mail... de um e-mail que era algo assim... eu mesmo, arroba... Misterioso eu mesmo. Misterioso eu mesmo? Alguma coisa assim. Misterioso eu mesmo, arroba... sei lá, hotmail.com, gmail.com. Tô acompanhando o seu canal, fiz uma intro pra você. Dá uma olhada. Era uma introdução. Na época, os canais no YouTube tinham a introdução, que era uma coisa que acontecia no vídeo antes de começar de fato o vídeo. E aí eu olhei aquilo assim... isso aqui tá me soando estranho. eu acho que eu sei quem veio... não, talvez não num primeiro momento, mas depois eu fiquei tipo assim... cara, eu acho que eu sei quem fez. E quem que fez? Então, eu sempre gostava de fuçar, né? Então, esses programas Photoshop, gostava de brincar, de fazer edições, essas coisas. E eu sempre acompanhei né, o canal, desde o Violinista do Brasil, né? Que foi quando você começou. Mas essa intro, quando você enviou, eu devia ter postado, sei lá, 3, 4 vídeos. Não tinha sido muito ainda, eu acho. Então, mas... eu sempre acompanhei. Fica até uma dica para vocês que gostam de alguém, alguma coisa. Não precisa ser dinheiro para ajudar. Né? Então, hoje em dia, um amigo começou a postar alguma coisa. Seja uma loja que tem alguma coisa. Você quer ajudar, mas não tem dinheiro. Tem muitas coisas que você pode fazer. Né? Curtir, comentar.
Tem a parte de salvar, que ajuda bastante. Então, no meu Instagram, tem uma parte de salvar que eu chamo de engajamento. Você criou uma coleção de salvos? Então, sempre tem um amigo que é fotógrafo, né? Então, ele posta alguma coisa, eu não sou muito bom em interagir com pessoas, então comentário geralmente eu não faço. Mas eu curto e salvo. E né? deixa o vídeo rodando ali. E deixa o vídeo rodando. Então, eu não estou ajudando com dinheiro, mas o algoritmo vai ver aquilo e vai ver, nossa, aquela pessoa se interessou, vou mostrar para mais pessoas. E talvez pode ser essa mais pessoa, seja algum cliente que essa pessoa está procurando. E até com trabalhos de coisas que você sabe fazer, que foi o seu caso, né? E aí, como eu fuçava bastante coisas, e na época eu não sabia dessas estratégias para ajudar no engajamento, eu via lá assim, eu fuçava assim, e aí eu comecei a fuçar com edição. E aí eu via assim, todos os canais fazendo aquelas intros com dubstep estourando assim, no vídeo assim. E, que era a tendência na época, né? E os vídeos do Jean já começava com ele falando, assim. Eu falo, deixa eu colocar em prática. Eu fiz uma intro que hoje em dia eu falo, nossa, que nada a ver. Que tipo, Que é o de ferro e... Exatamente, vinha o violino didático rodando, batia na tela, e aí saiam umas faíscas assim e uma fumaça, assim. E aí eu fiz e mandei pra ele. E aí ele usou em alguns vídeos. E aí eu sempre assisti, assim. Que da hora, velho. E por que anonimamente? Porque eu lembro dessa briga, assim, tipo... não teve uma briga, assim. Não teve essa discussão. A gente não... pelo menos eu, não sei você, mas quando eu brigo com alguém, não é de necessariamente levantar a voz e sair na porrada. É tipo... Tá bom, cara. Então, tipo, não sabia como que tava. Não tinha um WhatsApp também, né? A gente fala como se fosse mal velho, né? Mas, essas coisas são recentes. então, WhatsApp, o YouTube. Você colocar vídeos de 13 anos atrás, tipo, os vídeos eram quadrado. Exatamente. Né? Chaves. Então, tipo, não tinha contato, assim, tipo... Se eu mandar, eu pensei assim, eu vou mandar falando que sou eu, ele não vai nem olhar. Então, vou mandar como se fosse um seguidor, assim, tipo... Muito obrigado, cara. E daí pro violino didático, acho que demorou pelo menos um ano, uns 2 anos, talvez. E você estava trabalhando como professor de informática, uma coisa assim, em um projeto social, né? Exatamente. Aqui na nossa cidade de Cotia, tinha um senhor, né, Bertuol, o nome dele, ele era professor, né, acho que ele já se aposentou, e ele tinha uns projetos muito bons, assim, para a comunidade. Tinha de EJA, e um desses projetos... também tinha esse negócio de você ir todo dia, os alunos iam todo dia e cada dia aprendia alguma coisa. E eu era o professor de informática dessa área. E quando a gente voltou E era majoritariamente para pessoas adultas? Adolescentes para adultos. Ok. Né? Então, tipo, era muito difícil eu pegar alguma criança. De vez em quando tinha, né? Mas como... não tinha essa restrição, vinha muitos adultos. E é uma faixa etária que eu gostava de trabalhar. Porque quando é criança, né? A criança está lá porque o pai quer, muitas vezes. Talvez por isso que eu me afastei de dar aula para criança. Porque a nossa experiência no projeto social era de ter um monte de gente lá que estava obrigado. E não porque queria de verdade. Então, e aí os adultos, dava aula para os adultos, para eles aprenderem a mexer no computador. Né? E era muito gratificante porque você via que ou era o pessoal aposentado que não queria ficar para trás, né? A família não tinha saco para ensinar, e aí eu com toda calma, paciência lá falava assim, e aí ficava muito grato, porque o meu sobrinho não tem paciência para me ensinar, o meu filho não tem paciência, e eu ficava falando assim, não... me chama, não importa se você me chamar 30 vezes para falar a mesma coisa. Eu vou 30 vezes te explicar a mesma coisa. E eles adoravam isso.
Afinal de contas, esse é o trabalho do professor, né? É repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa. Se não tá entendendo, eu mudo o jeito, né? Claro. Até o aluno entender. Tinha até uma senhorinha que eu lembro que ela fez o curso 3 vezes. Inteiro. Inteiro. Caramba. Ela sempre terminava assim, ela se inscrevia de novo e como, tipo, não era algo escancarado, sobrava vaga e encaixava ela de novo. Uhum. Né? Até que um dia ela voltou toda agradecida. Era final de ano, com panetone, assim. E me deu porque ela conseguiu um emprego justamente porque ela sabia mexer no computador. Caramba, que legal. Que maravilhoso. E em algum momento, aí a minha memória eu não lembro exatamente. Em algum momento você começou a fazer algumas coisas pro violino didático de forma voluntária, mas eu não lembro exatamente como que foi isso. Foi assim, o terreno que a gente cresceu é dos nossos avós. Né? Uhum. E aí eu saí de casa lá, fui morar sozinho de aluguel, tava morando de aluguel. E um dos nossos tios, cada tio construiu um puxadinho ali para ele. E um dos tios virou para mim e falou assim, ó, eu tô construindo um terreno e eu vou sair de lá. Se você quiser, né, eu tô procurando alguém para passar, né? Então a gente faz um contrato, eu te passo a parte da herança, assim, só para não ter segurança. E aí, tipo, você fica. Os dois avós já tinham. Os nossos avós já tinham falecido? Não? Só o nosso avô. Ah, só o nosso avô, é verdade. A nossa avó ainda estava viva. E aí, ok. Tipo, ele fez um preço, tipo. Simbólico, assim. Né? Que você não compra nenhum carro. A gente pegou a casa lá, né? E aí a gente começou a morar lá. E aí eu via que, tipo, você... Foi bem no momento que você viajou para os Estados Unidos. A primeira vez, 2017. E aí você pegou e tinha os vídeos que você queria fazer da viagem e tinha os vídeos do canal. Né? E aí você tava atolado, eu falei assim... Foi antes, então, disso, sabe por quê? Porque a avó já tinha falecido quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. Então foi antes. Porque foi no mesmo... Acho que a avó faleceu em 2017. No início de 2017. E eu fui viajar em maio de 2017. Então, aí... Não, eu acho que já tinha todo mundo da minha parte da família falecido quando eu fui pra fora. Porque eu lembro disso ter sido um choque pra mim na época. Tipo, pô, a primeira vez que eu conquisto algo que para os outros... Pra quem tá vendo de fora, né? Não necessariamente é verdade, mas pra quem tá vendo de fora é uma super conquista. Talvez seja uma super conquista pra quem tá de dentro também, mas assim... Que eu sei que pra minha avó ia soar um negócio assim, poxa, foi pra fora, não sei o quê. Ela não lembro dela ter visto isso, eu acho que não. Então, aí você foi gravar alguns vídeos, que por isso que você gravou até alguns hinos, porque eram os hinos que a avó cantava, né? E aí, só que você tinha você tinha outras demandas para fazer. Eu falei, me passa aí, porque eu não trazia trabalho para casa como eu era professor, né? Então eu tinha toda uma sequência de aulas já prontas, então eu chegava lá e ensinava. E aí eu editava para você. Como era no começo, só cortava e juntava. Cortava os erros e juntava. E aí, tipo, era bem rápido. Aí eu lembro que você gostou. Imagina não precisar fazer essa parte do trabalho. Se bem que eu também curto editar, né? Alguns vídeos até hoje, de vez em quando, eu edito, quando eu quero... E até porque eu sei que agora a alta demanda... Não, mas dá um medo assim, vixe, ele editou aquele vídeo, por quê? Deixa eu já atualizar meu currículo aqui, ó. Não, isso aí é uma coisa que você pode ficar tranquilo pra sempre, enquanto você quiser. Né? Aí, então... e eu sempre, como eu falei, eu sempre pesquisei esses negócios de editar, assim, mesmo não trabalhando na área. Teve até uma época que lá onde eu dava aula, veio um pessoal para dar aulas, só que já era mais avançadas. Então era aula de edição de Photoshop, essas coisas. Eu já fiquei meio de olho ali. E aí eles me chamaram para dar aula para lá também, então, porque eu já conhecia. De Photoshop, edição de vídeo. Até que um dia alguém fez uma proposta indecorosa.
Até que, como eu editava esses vídeos, assim, tipo, editava assim, tipo, ele me passava, eu descia até a casa dele, pegava um HDzinho, um vídeo, editava, tá aí, ó. Ele, mas já? Eu lembro que teve um que você me passou assim, eu não fui trabalhar no dia, porque não tinha aula, e aí eu peguei de manhã à tarde e falei, tá aqui. Como assim tá aqui? Falei, tá aqui o vídeo. Aí chegou no final do ano pro outro ano, foi então, isso antes da pandemia já, né? O violino didático está indo bem e eu quero fazer uma proposta, né? Te pago tanto e você edita para mim. Bora. Na época era a mesma coisa do projeto ou era mais do que o projeto? Era mais ou menos a mesma coisa. Depende do dia, porque assim, como era um projeto, era uma ONG, a verba era baixa, né? Só que também eu que cuidava da manutenção dos computadores. E os computadores eram muito antigos, muito, assim, né? E então tinha meses que eu tinha que ficar arrumando computadores. Então, esses meses eu juntava, porque eu ganhava por hora. Né? Mas tinha, tipo, final de ano, em dezembro eu dava, tipo, uma semana de aula. Aí o salário era R$100, R$200. Então, a partir dali eu tive uma estabilidade que eu não tinha. Ok. E aí, tipo, já foi... Deu uma ok, posso ficar tranquilo, um pouco mais tranquilo. Exatamente. A gente começou a viajar. Verdade, fomos para Poços algumas vezes. Fomos para Poços, aí começou a gravar em Poços. Comecei a fazer cursos, porque o Jean, como ele já falou várias vezes, ele faz cursos de pedagogia, tudo para aprender. E eu busco fazer também junto, porque algumas ideias eu tenho que usar na edição. Por que ele está usando aquilo? E como eu arrumo, às vezes ele falou uma sequência de frases e tipo eu pego e falo assim, vai ficar melhor se eu alterar para desse jeito. Então eu também tenho que entender de violino e pedagogia do violino para marketing, organizar melhor. Então, tipo, o editor de vídeo não aprende só edição de vídeo, você tem que aprender todo o ecossistema ali que você está inserido. E até o assunto do qual as pessoas estão tratando no vídeo, se você vai trabalhar por bastante tempo naquele lugar, né? Exatamente. E você editou também para o professor Dr. Carmelo de Los Santos. Sim, quando ele lançou o Mozart 3, né? Não, mas antes disso também, porque teve a arte de tocar violino para emocionar pessoas. Verdade. Que foi antes, ou pelo menos um ano antes. Aí teve o curso ensinando o concerto número 3 do Mozart. Então, não sei se está à venda, vocês podem perguntar pro Carmelo. Vocês perguntem pro Carmelo, eu não sei se está à venda também. Na verdade eu sei porque a gente que faz, mas pergunta para ele lá. Então, tipo, eu editei para eles, eu também editei também pro Cello Didático, quando ele estava começando. Cello Didático, Gustavo Fernandes. Que eu fiquei com muita dó dele. Mas você fez voluntário também? Voluntário também. Olha, o cara, ele fica plantando, assim, ó. Não, porque Certíssimo. Mas, ó, desculpa te interromper. Fazer um negrito aqui. Eu era muito ressentido com grande parte da minha família, e talvez ainda seja um pouco, porque quase ninguém apoiava no início. Quando você vai crescendo, pelo menos foi o meu caso, quando eu fui crescendo, eu fui começando a sacar que, peraí, ninguém é te obrigado a apoiar nada no início. Porém, entretanto, todavia, quando você tem pessoas na sua família como o Guilherme, ou dos seus amigos como o Guilherme, que te apoia no início, reconheça o quão valioso isso é. Então, assim, eu tenho certeza, o violino didático só é o que é grande parte por sua causa. Porque aí a gente pode focar em outras coisas, porque eu posso ficar tranquilo em relação a algumas outras coisas. Então, assim, reconheçam quando... não é obrigação das pessoas te ajudarem quando você estiver no início de nada. Você não demonstrou nenhum resultado, você não demonstrou nada. Porém, quando você tem essas pessoas, dê o valor para elas. Porque é difícil as pessoas trabalharem assim de graça. Hoje em dia, tá maluco. É que assim, acho que foi parte da criação com a minha mãe, né? Ela sempre... Tia Ana.
se puder ajudar, tipo, eu vou ajudar, assim. Eu vi o Gia fazendo, falei, posso ajudar nisso. Não vou morrer, tipo, não vou perder tempo da minha vida. Perdi, né, tipo, edição, mas tipo, não era uma coisa prejudicial. Ainda mais quando é uma coisa que você quer treinar, Exato. você tá conseguindo coisa pra treinar e ainda tá ajudando alguém. Exato. Você que tá estudando edição, você tem que treinar e editar alguma coisa. Por que não editar coisas dos seus amigos? Ou tirar foto, ou qualquer outra coisa desse tipo. Chama. E às vezes, com o Jean eu nem chamei, né? Eu só peguei e fiz. Mas depois eu ofereci, né? Quando a gente voltou junto. E a mesma coisa foi com o Gustavo, porque o Jean, né? Meio que. Não sei se meio que trouxe ele para esse mundo, mas eu conheci o Gustavo Fernandes por meio do Jean. E ele falava assim: não, porque eu ligo a câmera e eu gravo tudo de uma vez. Se eu errar, eu volto tudo e gravo de novo. E é tipo vídeo de 10 minutos. Imagine você preparar um assunto sem gaguejar. Né? Acho que são raros os vídeos que eu gravei tudo numa tacada só, se é que eles existem. Eu chutaria que talvez não existam. A gente sempre editamos os nossos vídeos. E na época ele estava indo para o Canadá. Aí eu tentei pegar e falar para ele, tipo, como editar. Porque aí ele editava e cortava, porque na minha cabeça é menos trabalhoso você cortar. Só que ele teve essa dificuldade de aprender, né? Porque para mim, eu tô ali há muito tempo mexendo, então para mim era mais fácil mesmo. Mas para as pessoas nem sempre é. E aí Aí eu eu peguei alguns vídeos deles do começo e editei para ele. Só que como ele tava lá no Canadá e os arquivos pesam, não deu para continuar muito tempo com isso. Né? Mas aí eu ajudei um pouco. Também editou pro Anton. Editou pra uma galera da música, hein? Ou pro Anton não chegou a editar? Não, eu editei, mas foi pouquíssimas coisas. Tá. E da galera da música teve mais alguém? E foi bem no começo que estava começando essa história de ter mais ou menos um Reels, que na época era IGTV. E aí eu fazia uma coisa que pouca gente fazia na época, que era pôr legenda. Que hoje em dia... Na mão! Exatamente. Você pega ali o aplicativo, ele vai gerar a legenda para você. Antigamente, eu ouvia 10 segundos. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Aí eu fazia uma coisa que é mais trabalhosa ainda, porque você vai digitando, tipo, você fica assim, e aí? É com S, é com Z? Aí eu copiava tudo e ia pro Google. Algumas coisas eu, com vergonha do Google me julgar, ia na aba anônima. Isso aqui eu deveria saber, mas eu tô com dúvida, só por desencargo ia lá no Google. No Google você acertou, é com C ou com 2 S? Caso é com S ou com Z. E editou pra toda essa galera e agora a gente tá... É que a gente não pode anunciar ainda o que tá acontecendo, né? Algumas coisas não, divertidamente pode. Divertidamente, entendeu? Divertidamente. Mas não, de verdade, o que você acha que vai virar um violino didático? Como assim que virar em que ponto? Assim? Daqui 5 anos, como você acha que a gente vai estar? 2020... Olha, não, vou arredondar. 2030. Eu vou ser bem sincero. Eu vi... eu cuido também das coisas do canal, né? E aí eu tava vendo a projeção essa semana. E aí eu quero mudar essa projeção, que fala que daqui a 5 anos a gente vai estar com 350 mil inscritos. Você continuar crescendo o número de inscritos nessa velocidade. E, tipo, a gente tá trabalhando para mudar isso, para ser bem mais. Né? Então... Daqui 5 anos você tá com 350 mil inscritos? Não, pelo amor de Deus. Exatamente. Você vai ter que daqui 1 ano. Então, exatamente. Nesse momento que estamos gravando, estamos com 261 mil inscritos. E aí, o que eu quero que aconteça é, tipo, atingir o maior número de pessoas possíveis para conhecer. Porque muita gente acha que violino é coisa chique. Né? E dependendo... Se você parar e olhar assim, eu não tenho tanto... Tem tanto aluno que faz
que consegue tocar num nível muito bom, que não tem tempo, Que arranja 10, 15 minutos. né? Nem que seja só para... Hoje eu não consigo pegar no violino porque eu cheguei agora, meia-noite. Põe o fone assim, escuta alguma coisa. Né? Tem muito aluno assim, eu queria alcançar mais pessoas para conhecer isso. Porque essa parte de tocar instrumento, de aprender um trecho, depois outro trecho, depois junta os trechos, você pega isso no instrumento, você leva para a vida, né? Tipo, eu preciso arrumar a casa, mas tem muito... Começa num cômodo, assim, tipo, bem... Começa numa gaveta. É bem coisa simples de se falar, né? Mas tipo, que você acaba associando, levando para qualquer outra coisa. E tivemos uma outra aventura que nós passamos por cima dela. Que rolê foi esse de Juiz de Fora? Com emoção? A gente não foi só pro Festival de Bragança Paulista, nós fomos também pro Festival de Música Antiga e Colonial Brasileira. Como é a sua memória do Festival de Juiz de Fora? A minha memória tem alguns pontos, assim, né? Uhum. Tipo, aquela história dos professores, conhecer o pessoal. Mas da ida, como é a sua memória da ida? Tem dois pontos, uma ida e uma lá. A ida foi... Não tinha GPS na época, nem nada. O Jean tava tinha, mas não era acessível. Né? Então, o que o Jean fez? Pegou o Google Maps, pegou o notebook que ele tinha na época e viu a rota. E aí, tipo, olhou assim, tinha 2 rotas. Essa aqui é mais rápida. Então, vamos nessa. Só que a mais rápida você passava por umas montanhas, não era nem asfaltado, nem nada. Mais rápida. Mais rápido, só que choveu. Montanha, barro, né? E aí tava eu, o Jean e o Vitor no carro, o Vitor dirigindo, coitado. E aí ele tava igual o desenho lá do Carros, animação, que quando ele tá na lama ele tem que virar para um lado pro carro ir pro outro. O Vitor tava desse jeito. E esse é real. É real. Só que, tipo, eram muitas curvas, uma sequencial da outra, e o braço do Vitor começou a ficar cansado. Não tinha direção hidráulica. Então, tipo, virava aqui, virava pra cá, virava... E o braço cansou, e teve uma hora que, tipo, ele tentou virar e não conseguiu. E aí, tipo, um morrinho, assim, de terra parou a gente, e mais pra baixo era um barrancão, assim. Tipo, a gente só ia sumir, sabe? até descobrirem o que aconteceu, ia demorar um tempo. Essa é uma lembrança, e a gente brinca, né? Tipo, vamos pra tal lugar. Você quer a rota com emoção ou sem emoção, né? E aí era um morro, passava pelas montanhas, desertaço, a maior parte do tempo, barro, via de mão dupla e só cabe um carro de cada vez. E aí tinha uma parte assim que era muito alta assim, e na ponta assim era um trilho. E aí, Nossa. Só que, tipo, você não tinha como ver se eu já ia vir. Você ia ter que ser rápido. E, tipo, era lama, o carro tava indo assim, ó. Devagarzinho. Assim. Patinando e indo um pouco. Eu já vendo, assim, a hora que a gente ia ter que descer pra empurrar. E como que ia empurrar, né? Meu Deus, tá maluco. E como foi... Tudo magrelo, né? Tipo, não... na época eu era magro, gente. E como foi lá em Juiz de Fora? Aí, lá foi maravilhoso, menos no dia do concerto. Você lembra o que aconteceu no dia do concerto? Pelo menos o que eu ia participar? Não. A minha corda estoura. Não lembro disso. A minha corda do violoncelo estourou. Já tava tocando violoncelo. A corda do violoncelo estourou. Só que a gente ia com dinheiro contado. Isso é. E aí, corre, liga pra minha mãe. Minha mãe aqui faz um corre, assim, pra ver se consegue algum dinheiro. E aí conseguiu... A sorte que o Vitor tinha uma conta. Porque não era nem comum as pessoas, pelo menos na nossa bolha, terem conta no banco. Eu com 16 anos ia ter conta. E aí minha mãe conseguiu um dinheiro, não sei com quem. E aí transferiu pro Vitor, o Vitor foi lá e pagou no cartão. Uhum. E aí comprou a corda.
Caramba, eu não lembrava disso. Eu lembrava. Eu lembrava que a alma, eu acho que do violino do Vitor caiu. E aí a gente colocou ele de pé com 2 garfos, um de cada lado. E aí lá, você lembra onde a gente comia? No Hong Kong lá? Tinha um Hong Kong, mas tinha... Ah, não, isso era Juiz de Fora, que a gente comia cada dia em um lugar. Não, em Bragança Paulista. Bragança Paulista. É, que a gente comia... Cada dia em um lugar. No último dia, e a gente olhando assim, a gente comeu num lugar. E aí, no outro dia a gente comeu e falou, nossa, eles estão reformando. E aí, no último dia, a gente foi sempre comendo nesse que estava reformando. No último dia, nossa, eles terminaram a reforma, de ontem para hoje. Só que a gente descobriu, depois que a gente foi passear, assim, que Tem as uma rua lá em Bragança pastelarias... Paulista desses pastéis chineses, japoneses. Que o sistema é tudo igual. Tipo, a bancada era do mesmo jeito, os bancos do mesmo jeito, assim, né? Mudava o cardápio, a gente ficava assim, nossa, mudou o cardápio, só que a gente não percebia, assim, tipo, porque era muito igual, assim. Às vezes até os quadros, tipo, eram iguais, assim. Uhum. E aí a gente achou que tava comendo todos os dias Dia no no mesmo lugar. E não, a gente provavelmente foi cada dia num lugar diferente. E em Juiz de Fora a gente comia no Hong Kong. Cara, você tem a foto daquele caricatura que fizeram, nossa? Talvez, se olhar no Facebook... Tá, talvez ser o do Vitor. No meu eu já olhei e não achei. Porque a gente, um cara parou a gente na rua, lá na frente do Pro Música, que é o teatro lá de Juiz de Fora, e fez uma caricatura de nós 3, que ficou legal, inclusive, né? E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa... Porque eu achava que só tinha em filme americano. Fazendo caricatura na rua? Que o pessoal fica lá aquelas docas, né? Uhum. E aí fica um cara desenhando lá, porque eu olhava assim no filme, nossa, isso aí demora mó tempo pra fazer, que filme mentiroso, né? Tipo, e aí o cara, a gente comendo lá, assim, o cara pediu, né, se a gente queria, o vídeo falou, faz aí, vamos querer sim. E aí, tipo, levou o quê? Uns 15, 20? Pode ter levado mais, a minha cabeça. Não, na minha cabeça foi rápido também. Acho que não foi nem 15 minutos, na verdade. Então, Acho que o cara, rapidão assim, já entregou e foi. E como foram as aulas em Juiz de Fora do festival? Você lembra? Você tá perguntando muito, porque eu não lembro o que eu comi ontem. Eu lembro... É aquela coisa, né? Só coisa de fortes emoções é mais fácil de lembrar. Mas eu lembro que a gente perdeu a chave em algum momento, ou quebrou a chave. Não foi que quebrou a chave. Ah. A porta, a gente foi pra lá e dessa vez a gente não ficou No alojamento do festival. No alojamento do festival, porque no primeiro vez a gente ficou no alojamento do festival. Super confortável, assim. Dormia no chão, né? Eu levei uma caminha de fazer yoga, né? E um saco de dormir, que a minha mãe conseguiu arrumar. E aí, chuveiro frio, tudo assim. Na segunda vez, consegui uma verba um pouco melhor. O dia falou assim, vou tentar achar uma casa. Não tinha Airbnb na época, nem nada. Hoje em dia seria tão mais... Seria tão mais fácil. Porque basicamente o que a gente conseguiu foi um Airbnb, só que não tinha Airbnb na época. Do Airbnb demorou bastante tempo. E aí era uma casa que... É aquelas casas que a porta tem segredo pra abrir. Não é só pôr a chave e virar. Então, você tinha que empurrar um pouco pro canto, erguer um pouco a porta. E cada hora, tipo, um conseguia abrir. Só que teve uma vez que a gente ficou, tipo, uma meia hora pra fora, assim. E aí o celular com a lanterna, assim. E só o Vitor tinha o celular com a lanterna. Porque também era uma coisa nova, assim, tipo, uau. Caraca, velho. Muito bem. Guilherme, o que é a vida? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. É uma pergunta. O que é a vida? O mais fácil de responder é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? 42. Não, mas não é o sentido da vida, essa é a resposta... É a resposta para a pergunta, blá 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 blá, não lembro. Não, também não vou lembrar, é muito tempo atrás. Para quem não conhece... A resposta para a pergunta mais importante sobre a vida, uma coisa assim. É 42, mas qual é a pergunta? Para quem não conhece, Guia do Mochileiro das Galáxias. É bem nerdão. Cara,
Como você vê o violino didático em 2040? A gente falou 2030. Na verdade, você escapou da pergunta 2030 e respondeu. Mas 2040, como que vai estar? 15 anos. Eu quero... A gente vai fazer, desculpa, 10 anos no ano que vem. Ou seja, daqui mais 10 anos ou mais 15 anos, né? 2035 e 2040. Como eu acho que... Como você acha, não? O que você gostaria que tivesse? Assim, eu acredito que com o que vai sair aí, fiquem espertos, vai dar uma balançada. Uma balançada que talvez nem a gente vai chegar assim, nossa, não imaginaria que ia difícil. Isso. Você imagina tanta coisa, né? Eu tô imaginando tanta coisa que eu acho difícil. Então, eu quero... Vou falar o que eu quero que aconteça. Expandir, né? Eu quero chegar naquele tipo de empresa assim que a gente vai chegar no final do ano, reunir tipo uma galera assim, tirar aquela foto assim com um monte de gente assim, ó. E falar assim, festa de final de ano da empresa, sabe? Tipo. Caramba, mais gente. Porque eu vejo, tipo, um potencial, assim, de internacional já? International? Por que não, né? Porque como as ferramentas estão melhorando, o próprio YouTube ele já está testando a ferramenta de dublagem. Então, isso pode facilitar. Maravilhoso. Cara... Se as máquinas não pegar a gente até lá, né? Exatamente. Por isso que quando você estiver conversando com as inteligências artificiais, você pede, por favor, agradece. Eu faço isso. Talvez eles tenham um pouco de dó de mim, então... Ou para eles tanto faz, né? Cara, quem você gostaria de ver aqui nos próximos episódios? Como as pessoas te acham nas redes sociais antes disso? Primeiro que eu sou aquele tipo de pessoa que o pessoal chama de low profile. Super low profile. Então, é mais o Gui, o D é o inglês, né? THE, Gui.Oliveira. No Instagram. É a única rede disso. Pode esperar uns 2 posts por ano lá. Na verdade, eu acho que o meu último post foi em 2019. Talvez uns 2 stories por ano. Ok, uns 2 stories por ano. De compartilhar. Compartilhando ou um print de uma tela de LOL. Não, nem no LOL. E quem você gostaria de ver aqui nos próximos episódios? Quem a gente falou, né? Já teve o pessoal que começou com a gente, né? Então, o próprio Vitor Hugo Munhoz. E o Matheus Portela também não, por que não? Matheus Portela, ok, vamos entrar em contato. Guilherme, muito obrigado. Saiba que eu sou muito grato a você. Você que tá vendo o violino didático com a qualidade que tá hoje, a culpa é desse cara aqui. E seja lá onde o violino didático vai chegar no futuro, a culpa também parcialmente é desse cara aqui e de todas as pessoas, claro, que trabalham aqui com a gente. Depende do lado que foi, né? Se for bom, aí é porque foi, se não, é porque aí não. Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio... Não, você pode falar isso. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com os amigos, igual eu falei. Né? O que os algoritmos gostam muito é quando você vai compartilhar e copia o link. Fica uma dica. Então, você quer ajudar o amigo? Copia o link. Né? Em vez de mandar pelo próprio Instagram, por exemplo, se estiver vendo no Instagram, no YouTube, copia o link, vai no WhatsApp e manda. Porque quando você clica num link e vai de alguma outra plataforma para a plataforma que você mandou, o algoritmo vai falar, nossa, show. Esse é um conteúdo que está trazendo gente para dentro da plataforma. Pessoas estão trazendo outras pessoas para esse conteúdo. Então... Muito bom. Apoie seus amigos. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal. Um abração e até mais. Tchau.